nós somos avarentos, nós somos controladores. Essa é a nossa questão, a nossa pergunta de hoje. E aqui no Ética do Cuidado e Psicanálise, nós vamos falar de uma fase muito importante no desenvolvimento da criança, que vai dizer se ela vai ter ou não uma fixação, que vai trazer esse traço para a personalidade dela, sobre controle, sobre disciplina, sobre desorganização, ou mesmo sobre avareza, e tantas outras possibilidades que estão relacionadas nessa ambivalência, que é amar e odiar o objeto. Bom, como vocês sabem, as nossas aulas aqui do Ética do Cuidado e Psicanálise têm o objetivo de trazer numa linguagem mais didática a reflexão e o pensamento da psicanálise sobre o cuidar, sobre o desenvolvimento, como isso impacta, e principalmente para que a gente possa olhar para essa infância, entendendo como ela é a fonte, a raiz das nossas questões da vida adulta. Bom, hoje nós vamos falar sobre a fase anal, como eu falei aqui, então eu vou trazer para vocês aqui algumas questões relacionadas a ela, como que ela se forma. Mas só uma recapitulação aí. Nós falamos numa outra aula anterior, tem um link aqui para vocês acompanharem, sobre o início de tudo, como que isso é importante, sobre a chegada desse bebê e quão é importante toda a vivência que ele experimenta ali naquele primeiro momento, na fase oral, fase de dependência absoluta colocada por Winnicott. Nessa fase, agora que a gente vai falar, segundo Winnicott, dependência relativa, ou seja, de alguma forma esse self chegou. E isso a gente tem uma diferença entre ego e entre self. O sujeito, ele tem o ego, é ele mesmo, ele nasce com isso, trabalhando ali junto com o id, que são as pulsões, os desejos, as necessidades biológicas. Ele passa por tudo aquilo que a gente viu na fase oral, a chegada, experimentar o mundo, aquele cérebro que está com o sistema límbico aceso a todo vapor, né, que é responsável pela parte motora, por isso esse desenvolvimento rápido, é uma janela de desenvolvimento rápido do sistema motor. Ainda é um período pré-linguístico, mas o sujeito ele experimenta o mundo via os órgãos do sentido, via a percepção pelo corpo, pelos olhos, ouvidos, ainda que não bem desenvolvidos. E mais ainda, ele não tem ainda nenhum tipo de recurso psíquico para simbolizar, elaborar, entender o que está acontecendo. Então, é tudo muito automático. Ele experimenta uma sensação boa, cria uma memória e guarda. Ele experimenta uma sensação ruim, cria uma memória e guarda. E aquilo vai ser um manual de sobrevivência para o resto da vida dessa pessoa. Por isso que a gente primeiro sente, depois a gente pensa, porque é tudo muito automático. E hoje, na fase anal, que é a fase de dependência relativa, nós temos ali, na linhazinha do tempo do sujeito, um período em que ele já integrou todas essas experiências. De alguma forma, ele chegou nesse lugar de sujeito, de ser, do self vir a ser, ou seja, de um contato agora com a realidade. Então, via toda essa experiência, a relação com seus primeiros objetos de amor, ele conseguiu, então, vir para o mundo, digamos assim. Esse sujeito chegou, né? Então, esse sujeito agora, ele tem algumas habilidades a serem desenvolvidas, ele tem alguns desafios a serem contornados, e o seu cérebro ali está se adaptando a algumas questões. Aqui a gente tem um sujeito de 1 ano e meio, 2 anos e meio, é um sujeito que está naquele período de birra, ou seja, ele estava aqui por instinto, pulsão, desejo, e tudo sendo realizado para que ele pudesse ter um certo conforto e conseguisse experimentar de uma forma boa essa experiência da vida, né, do estar vivo, sem nenhuma ameaça de aniquilamento ou qualquer angústia. Então, esse sujeito agora, ele começa a ter um contato maior e uma relação com esse objeto aqui fora, uma relação com esse ambiente, e ele começa a passar por uma experiência de ter que controlar. Por isso que eu perguntei por que a gente controla, por que a gente tem disciplina. Porque esse controlar, na verdade, começa pelo próprio corpo biológico, que é controlar os esfínteres, que está atrelado, inclusive, a uma condição cultural. A gente não pode sair fazendo cocô e xixi, teoricamente não,
em tudo quanto é lugar. E a questão da higiene, né, a questão desse controle comportamental, controle de pulsão, começa ali nessa faixa de idade, no treinamento do famoso piniquinho. E ali a gente, a depender do que vai experimentar, vai conseguir elaborar de uma forma ou resolver de uma forma que é a forma como a gente vai lidar com o outro e com o mundo em relação a controlar essas nossas pulsões. É um momento também crucial. E aqui tem muita coisa. Aqui é um momento crucial também, porque é um momento de muita ambivalência. Agora eu estou numa relação com esse objeto, esse primeiro cuidador, de amor e ódio. Então, eu amo quando ele me satisfaz, eu odeio quando ele me põe a negativa, as regras, ele não me satisfaz, corta a minha satisfação. Aqui tem as birras, por quê? Porque o sujeito até então era onipotência pura. Todos os seus desejos eram satisfeitos. E agora a mamãe e o papai têm que dizer não. E se tem que dizer não, o sujeito ainda não tem o cérebro amadurecido para controlar suas emoções e suas pulsões. Então, quando vem a energia da pulsão, do desejo, da necessidade biológica, ele não sabe encaminhar para algum lugar e satisfazê-lo de uma outra forma. É tudo ainda muito cru. Por isso que a birra, o choro, e por isso que os pais, nesse momento, precisam entender como isso funciona, para saber como se posicionar e se relacionar com esse sujeito, para que ele tenha uma qualidade de relacionamento e que esse sujeito não tenha nenhuma fixação maior ou uma situação que possa conduzi-lo a um adoecimento psíquico. Aqui a gente tem a questão do controle, porque é o treino, então como que vai ser esse treino do piniquinho, como que vai ser esse controle dos esfínteres? Já cansei de atender paciente com ressecamento, né, com constipação, porque as mães e os pais enlouquecem querendo treinar os filhos a qualquer custo, cheio de receitinhas de internet, dos livros, de tudo quanto é pessoa, e cria um ambiente muito rígido, muito controlador. Então, pensar que aquilo que vem do corpo do sujeito vai para o mundo, é a forma como ele está lidando, se oferecendo, entregando alguma coisa dele para o mundo, a forma como isso é recebido e tratado vai influenciar na forma como ele vai depois também entregar ou não alguma coisa para o mundo. Por isso a questão da disciplina, porque às vezes é uma mãe e um pai muito rígido com higiene, é um pai e uma mãe muito rígido na própria elaboração, nas regrinhas, na condução desse treinamento, ou também pode acontecer a total desorganização, tá? Então, vamos seguir aqui o roteirinho para a gente não sair do script e a gente fazer uma aula também não muito extensa para não ficar cansativo. Então, a fase anal é uma fase que a gente consegue, então, entender que o sujeito agora já tem o seu self pronto, já tem contato com o mundo, porém ele vive agora num momento de ambivalência, porque ele ama e odeia aquele mesmo objeto, no sentido de que quando me satisfaz eu amo e quando não me satisfaz eu odeio. Aqui ele ainda tem um cérebro muito imaturo para lidar principalmente com as suas emoções mais primitivas, o seu desejo, as suas pulsões, e por isso a famosa fase da birra. Então, o que é a fase anal? Ela acontece ali entre 1 ano e meio, 2, 2,5. Geralmente é o controle dos esfínteres, né? O controle de fazer o xixi, fazer o cocô. E esse controle tem relação com segurar ou liberar. E vai depender muito de como isso é tratado. Então, às vezes, os pais têm muito nojo, muita rigidez na limpeza. Eca, que fedido, que nojento. Ou então a criança apanha ou leva uma bronca porque fez na roupa pela 10ª vez, como se você chegar para uma criança de 1 ano e meio, 2 anos e falar não pode fazer, ela já tivesse que fazer no primeiro momento. Ela precisa elaborar aquela experiência, entender, vivenciar aquela experiência, então ela vai muitas vezes fazer cocô e xixi na roupa. E depende muito de cada criança. Tem criança que já, de início, ela mesma já não quer, tem nojo, principalmente do cocô, e não vai mais fazer. Já tem criança que vai ficar 2, 3, até os 3 anos, e vai muito do lugar, se é muito frio também, porque isso colabora. Então, tem várias questões que podem contribuir. O prazer aqui é controlar e soltar. Então, esse controlar e soltar também é um traço de personalidade, né? Eu controlo muito, eu solto muito. Mais ainda, a rigidez, a disciplina,
né? A avareza é muito controle, é muito, né? As pessoas que beira aí, a gente tem uma estrutura nessa área, nessa área de desenvolvimento, nesse ponto de desenvolvimento que é o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, isso é, diríamos assim, um ponto mais grave desse ponto do desenvolvimento, dessa fase do desenvolvimento emocional, biológico. Então, o ponto mais grave seria o desenvolvimento de uma estrutura obsessiva, né? Mas a gente tem alguns traços que a gente carrega, como a disciplina, o controle, a rigidez, né? E as pessoas que costumam colecionar, que costumam ser metódicas, tudo isso tem a ver com essa fase anal aqui. Aí a gente tem aqui uma coisa interessante que eu queria trazer para vocês, o exemplo do treino do piniquinho. Imagine uma criança, quando ela vai fazer o treino do piniquinho, e ela consegue fazer, e ela é aplaudida, e ela entregou algo que os pais queriam muito, né? E ali naquele momento ela se sente poderosa, ela consegue, então, entender que aquilo tem uma importância. Olha, eu consegui, né? E o cérebro também, elaborando isso, reconhece a sensação física de satisfação. Quantas vezes a criança segurando apertada ali solta, e aí ela vai aprender a fazer esse controle até chegar ao banheiro, até chegar ao piniquinho. Então, a própria satisfação de, né, se satisfazer fazendo aquilo ali, soltando aquilo ali. Como que vai ser essa experiência? A memória emocional do que acontece, né, quando eu obedeço e quando eu desobedeço, que é o que eu coloquei aqui para vocês, várias situações de constipação, de ressecamento, porque a criança desobedeceu. Já tive crianças, inclusive, que teve castigos físicos, e trancou, e teve que fazer tratamento, e usar medicação, porque ela apanhou loucamente, porque ela não fez o cocô no piniquinho. Então, como que vai ser essa memória, né? Qual é a sensação que eu tenho quando eu solto ou quando eu controlo? Ou quando os pais ficam enlouquecidos porque a criança está 2, 3 dias sem saltar, né? Então, isso é muito complicado aí nessa formação da personalidade. E experimentar o sentimento de autonomia. Quem aqui já teve experiência com criança sabe que quando ela começa a fazer o uso do piniquinho, depois do vaso adulto também, ela tem autonomia de sair de um desenho, sair de um lugar e ela mesma usar. Ainda que em lugares mais fora de casas, estranhas, os pais costumam ajudar, mas ela tem autonomia de controlar esse momento e de controlar principalmente essas idas ali durante o cotidiano dela. Ela começa a se diferenciar mais, né, dos pais, até porque começa a questão do não. Não é mais uma criança que está submetida à vontade dos pais. Então, ao mesmo tempo que tem aquela pulsão, aquele desejo de realizar algo, também tem a negativa de não vou fazer, não quero fazer, não vou comer, não quero comer. Por quê? Porque queria o chocolate antes. Então, isso vai de encontro com algo que é crucial, que eu sei que a maioria não gosta de falar e muito menos de fazer, que é criar uma rotina para a criança. Não tem como fugir dessa regra. Uma rotina equilibrada. Em que sentido? Eu preciso ser militar ali? Não. Mas a criança ela precisa ter um horário para acordar, para tomar o café, para brincar, para ir para a escola, para almoçar. Ela precisa ter um horário para tomar banho, ainda que tenha aqueles imprevistos vez ou outra, né? Então a criança ela toma banho todo dia depois do almoço, antes do almoço, ela toma 2 banhos antes de dormir e de tarde antes do almoço. Mas foi brincar, voltou num dia ali excepcional, tomou um banho fora do horário, ok. Tem horário para dormir, tem horário para jantar, porque isso cria na criança, nesse corpo biológico, porque não tem como negar. A psique e a soma, elas são integradas. Então, esse corpo aqui, ele está junto com essa psique. Então, a partir do momento que você tem uma rotina, você consegue também ajudar a criança a elaborar essas vivências que ela vai tendo. Isso começa lá do berço, ainda na primeira fase. Então, quando ela vai se adaptando a essa rotina, que ela tem, de alguma forma, uma previsibilidade, é muito mais fácil de você conseguir lidar com essa criança e com os impulsos dela. Porque se ela está alimentada nos momentos corretos, você sabe que ela vai conseguir almoçar. Mas eu quero um chocolate que eu ganhei da tia, ganhei de fulano, de Beltrano. Ok, assim que você terminar de almoçar. Vai ser sempre lindo? Claro que não.
Às vezes a criança vai bater o pé e quer o chocolate, quer o chocolate. Aí a hora que a mãe perde os cabelos com o pai, tenta de alguma forma nem dar o chocolate e fazer a criança comer. Mas não adianta. Então existe ainda a questão de como esses adultos vão lidar com aquele momento da pulsão da criança, e isso envolve principalmente nomear essas emoções, e aqui não é receita, não é manual, aqui são algumas sugestões dentro da prática que eu tenho aí por mais de 15 anos, já atendi criança, já atendi adolescente, não atendo mais, né? O meu público hoje é bem mais restrito, mais voltado aí para a docência agora, as redes, mas a maior parte dos problemas são esses, porque os pais, a maioria das vezes, têm seus problemas ainda de cunho infantil, ou seja, não resolveram a sua relação com seus pais, não resolveram a sua relação com a própria infância, tem muitas questões em aberto, e aí quando tem um filho, projeta isso tudo nos filhos. Né? Então, eles vão ter a vida que eu não tive, eu vou ser o pai, a mãe que eu não tive, né? Eu vou dar tudo que eu não tive para essa criança, e aí perde a mão da coisa. Os pais hoje em dia, só um parênteses, fazer uma polêmica, mas os pais hoje em dia estão perdidos na sua função. Eles não sabem qual é o seu papel, né? E se perdem nessa necessidade de ser amado e validado pelos filhos. Não à toa a gente tem muito problema relacionado a questões de limites. Então, essas crianças hoje também estão perdidas porque elas não estão num contexto de contorno, de ritmo e de regra, né? Porque os pais ficam com medo que esses filhos possam odiá-los e não consegue lidar com a não validação desses filhos. E nesse intuito, projetando, né, o seu narcisismo, todos os seus desejos, as suas frustrações, comprometem todo o desenvolvimento da criança. A gente tem aqui o que o Winnicott chama de fase de dependência relativa. Então, agora o sujeito, ele não depende mais que totalmente desse adulto. Ele já começa a se interar com o mundo aqui fora, com o ambiente, né, a ter contato, às vezes, a depender da família, com outras pessoas da família, com outros lugares. Hoje em dia, inclusive, tem criança que já está em contato com a escola, né, nas creches ou nas escolas que pegam já a criança 1 ano e meio, 2 anos. Então, ela, de alguma forma, também já começa a interagir com outros universos. Então, o bebê antes, totalmente dependente, dependia do outro para ser. Agora, com esse self formado, ele começa a criar essa noção do eu e de lidar com o controle, com as regras sociais, que lá na fase fálica vai ser definitivo. Aqui o narcisismo ainda está pairando, mas aquela onipotência começa a decair porque o sujeito não é mais satisfeito em todas as suas necessidades. Aqui a mãe já começa a falhar, a mãe suficientemente boa, que o Winnicott tanto fala, que supre todas as necessidades desse sujeito, né, ela começa a falhar. Geralmente é o momento que os pais vão para o trabalho, colocam um terceiro, vó, babá, alguém para cuidar dessa criança. Já não tem aquela consistência, né, da amamentação a cada 3 horas e tudo mais, lembrando que ainda assim é importante a rotina. Mas se você tem uma criança que tem uma rotina regular, não rígida, mas regular, você consegue, de alguma forma, amenizar a angústia desse processo de desenvolvimento. E sem pressa, e sem querer mostrar para alguém o tanto que você é bom pai, boa mãe, nesse treinamento com a criança. Até porque é um momento que é muito mais intrapsíquico do que extrapsíquico. Então, ela precisa também elaborar essa experiência. É uma experiência do próprio corpo dela e a forma como ela lida com isso e como o ambiente está lidando também com essas questões, tá? Ela já começa a falar alguma coisa, já começa a andar, já começa a introdução alimentar, começou lá com seus 6, 7 anos, então ela já tem uma certa autonomia de escolher, não escolher alguma coisa. Isso tem relação com a autonomia também, que tem sua raiz lá na fase oral, né? Então aqui vai consagrar de fato essa autonomia. A mãe fica angustiada, canso de ver, minha gente. Não, vai começar a introdução alimentar lá 6, 7, 8 meses. Aí a mãe quer dar tudo na boca da criança, escolher a comida e vamos rápido, come o horário, para não sujar, para não... E aí a criança não tem autonomia, né? Hoje em dia tem vários instrumentos, vários aparatos aí para a criança, até a colherzinha torta para ela não errar a boca, enfim, mas ela precisa começar a construir essa autonomia. Se ela está construindo autonomia para ter controle do próprio corpo, e aí a gente está falando do controle dos esfínteres, controle das pulsões todas, né? Ela precisa, além de nomear,
ter uma construção, uma liberdade com uma certa autonomia. É interessante começar a colocar a criança para escolher a roupinha dela, é interessante começar a dar banho na criança, explicando e fazendo com que ela mesma comece a se limpar, né? Então, isso tudo é autonomia. Começar a criança, ó, vamos arrumar os brinquedos, brincou? A regra é arrumou, brincou, arrumou. Então, brincou, vamos, mas não é pegar e começar a xingar, berrar, botar a criança para limpar. É junto com a criança se juntar, organizar ali os brinquedos, para que ela comece a entender aquela prática. Ah, eu brinquei, agora eu tenho que arrumar. Ter os horários regulares e todos, para que ela possa ter uma segurança naquela rotina que ela vive ali. E tendo previsibilidade, é muito mais fácil, por exemplo, quando você chega para a criança. É claro que às vezes a mãe também desafia, né? Vai para uma loja de brinquedo comprar um presente para uma outra criança que está fazendo aniversário e quer que o filho não veja nada, não queira nada, não deseje nada. Aí tá brincando, né? Ou quando vai no supermercado, aí passa num corredor de doce, quer que a criança nem olha para o lado. Então, tem coisas também que falta um pouco de bom senso dos pais para poder lidar, tá, minha gente? Então, seguindo aqui, a gente já colocou aqui várias pontuações dessa fase, né? A criança descobre o poder da recusa, então é quando ela começa a falar o não, né? O Terrible Two, que é a fase dos 2 anos, da birra, o dizer não. Aqui a gente vai ter Melanie Klein, Freud, Winnicott, todo mundo apontando para esse controle, né, esse segurar, esse soltar aí que eles tanto falam. E a fixação maior, num caso mais grave, é a obsessão. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante que eu queria colocar para vocês, já para a gente ir finalizando, que essa questão da ambivalência que eu falei lá anteriormente. Essa ambivalência, ela tem muita relação com instinto de agressividade nessa fase. Por isso que a criança fica raivosa e tal. Porque ela sente, perde o controle, ela não sabe o que fazer, o adulto está ali bravo, brigando, e ela vem, né? Por quê? Porque ela precisa agir, ou ela vai correr, ou ela vai lutar. Então, a pulsão de agressividade para reagir, criar, fazer alguma coisa vem. Assim como construir, a criança está brincando e espalha brinquedo, e ela tem muita pulsão. Essa pulsão de agressividade também é para construir. Ela quebra brinquedo, ela constrói, ela faz um monte de coisa. E quando isso é, de alguma forma, podado, reprimido, esse sujeito, ele não tem espaço para externar essa agressividade. E aí eu tenho 2 questões importantes. A gente tem aqui na relação com os pais. Então, quer dizer que meu filho tem que me bater, gritar, berrar? Não. Mas ele precisa expressar a raiva dele. Então, a criança está lá, jogando no chão. Tá... Meu filho, você está com raiva? Então, você precisa, quando você se acalmar... Claro que você vai falar isso várias vezes, de várias formas. Mas aqui é só uma sugestão e um exemplo. Então, você está com raiva da mamãe, com raiva do pai, porque você quer comer isso e a mãe não está deixando. Você está bravo, você está nervoso, você precisa se acalmar. Você quer que eu te ajude a acalmar? Vamos respirar e aí você segue. Você precisa ensinar a criança a se acalmar, a controlar aquela raiva, aquela angústia que ela tem por não ter sido atendida. Agora a criança fica nervosa, não sabe se controlar, não tem medida nenhuma, não sabe nem o que ela está sentindo, e os pais estão do outro lado descontrolados, querendo bater na criança, berrando, gritando, de todo quanto é jeito, fazendo 1000 ameaças. Porque também não consegue se controlar no momento daquele. Então não adianta, não tem segredo, não tem balela aqui. Não adianta dizer para vocês, olha no olho, baixa, fala com a criança. Então, assim, você precisa ter essa sensibilidade para entender que o controle, a maturidade vem do adulto, que teoricamente seria mais maduro emocionalmente. Então, esse adulto, ele teria que ter o controle da situação. Em que sentido? A criança não quer fazer, está fazendo birra, está berrando, está chorando. Vamos nomear o que é que está sentindo? Então, meu filho, você está bravo, está com raiva porque a mãe não deixou, o pai não deixou, mas você precisa se acalmar e eu só vou falar com você quando você começar a se acalmar. Bora respirar. Para respirar, você quer uma água, você está muito nervoso, e a criança vai entendendo o que ela está sentindo, mas ela pode espernear, ela pode gritar, ela pode chorar. Tem criança que vai ficar 20 minutos, 30 minutos, até soluçar. Tem criança que na hora que você começar a falar com ela, ela vai começar a se acalmar. Isso é de cada criança, tá? E quando ela aprende que ela pode sentir raiva, ao mesmo tempo que ela pode amar esse mesmo objeto, a coisa flui melhor, ela é mais espontânea e criativa para o mundo, saudável. Agora, quando a criança, quando ela começa a fazer uma birra, ela leva logo um tabefão. Ou quando a criança começa a chorar, a gritar, e ela leva logo um esporro dos pais, aquela agressividade, ela é reprimida. E ela vai para dentro. E ela vai para onde? Contra o self. E a gente tem a possibilidade aí da depressão reativa. O que é a depressão reativa? É a perda da ilusão.
É a perda do objeto amado. Poliane, você está falando grego comigo. Como que é isso, minha gente? Eu era onipotente. Eu era o rei de todas as galáxias. Tudo era em função de mim. E agora eu tenho que entender que eu nem sou isso tudo que eu achava. Que a mamãe, ela ama outros objetos, que existe um terceiro que está começando a entrar na relação, e esse terceiro é a cultura, esse terceiro é o pai, é a avó, é o ambiente, a babá, muitos outros. Então eu estava aqui nesse pedestal, achando que eu era o super, e eu começo a cair. Como que o sujeito lida com isso? Que ele era só chorar e ele era satisfeito, ele tinha tudo aqui sob controle, e agora ele começa a não ter. Então ele precisa também, de alguma forma, elaborar essa experiência. Né? E se ele não tem a possibilidade de sentir amor e sentir ódio, porque a gente tem problema seríssimo, a gente só quer o que é satisfação, a gente só quer o que é amor. Os pais não sabem lidar com o ódio das crianças, com a raiva das crianças. Ai, meu filho não me ama. Recebi muito sobre no consultório, mas ele me falou ontem que me odiava, que estava... Claro, ele estava com raiva de você. Quer ver coisa na adolescência? Vão te odiar mais ainda. Você vai ser a cruz, todo o pecado da vida deles, tudo de raiva eles vão direcionar para vocês. E assim segue pela vida. Só que o que a gente tem que entender? Qual é a nossa função, o nosso papel e estar mais amadurecido emocionalmente para sustentar esse sujeito até que ele tenha condições e maturidade para ir para a vida. Essa é a função. O básico é nós estarmos preparados, é nós estarmos, inclusive, amadurecidos com as nossas questões de infância, com os nossos pais, para que a gente consiga sustentar esse sujeito até que ele possa ir para a vida. Essa é a função, esse é o objetivo, básico e simples. E a gente sai atropelando e confundindo tudo porque a gente não resolveu as nossas questões, aí a gente projeta, aí a gente sente culpa, daí a gente precisa ser amado, porque se eu não sou amado, eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe, e não lida bem com essas questões, né? Então, a gente precisa primeiro resolver essas questões para lidar com as questões dessa criança. Ter uma rotina regular e saber lidar com a raiva, ela precisa vir. O sujeito, às vezes, chega no consultório, estou sentindo uma angústia, um negócio, uma coisa, está com raiva da mãe, está com raiva do esposo, da esposa. A mãe, o pai também sente raiva do filho. Nossa, mas hoje está difícil. E isso não faz com que ele ame menos ou se dedique menos ao cuidado, acolhimento e sustentação desse filho. Então, essas coisas todas precisam ser vistas, faladas e elaboradas para que, de fato, a gente consiga conduzir um outro sujeito, tá? Aí, o que pode comprometer essa fase de desenvolvimento? Castigos severos, né? Um ambiente muito ansioso, muito controle, muita rigidez, excesso de limpeza, né? Muito angústia, né? nessa troca, né, da fralda pelo piniquinho e a criança conseguir ter esse controle do próprio corpo, né? Muita ansiedade, agressividade para lidar com a imaturidade desse cérebro em desenvolvimento, que não sabe lidar com as próprias pulsões, né? Tem que ter um espaço onde ele pode sim sentir raiva. A criança vai lá, joga um brinquedo no chão, quebra, a mãe fica enlouquecida, querendo bater na criança. Ela não pode expressar uma raiva. Não deu certo, não consegui fazer, estou com raiva. Né? Pauline, então eu deveria fazer como? Por que a criança está quebrando o brinquedo? Primeira coisa, você entender. Por que ela está com raiva? Por que ela está quebrando o brinquedo, jogando no chão o brinquedo? Vai lá conversar com ela. Por que você quebrou o brinquedo? Você está com raiva? Não deu certo? Ah, meu filho, mas é porque nem toda vez que você vai fazer uma coisa e não dá certo, você não vai sair quebrando tudo. Agora você vai ficar sem um brinquedo. Entende? Vai ajudando a criança a elaborar. Porque ali no brinquedo, como a própria Melanie Klein fala, que ela elabora as angústias dela. É ali que ela coloca o mundo dela aqui dentro, como está acontecendo lá. Então, primeiro entenda o que está acontecendo para a criança reagir daquela forma. E ajude essa criança a elaborar. Vocês vão ver que a vida de vocês vai ficar bem mais fácil. Seja na escola, seja os pais, seja a babá, seja a vovó, creche e tudo mais. Tá? Aqui a gente tem como os cuidadores podem se preparar. Entender que o comportamento desafiador faz parte do crescimento, então não tem para onde correr, é uma fase, o sujeito ainda está lidando com aquela ebulição ali dentro, aquela falta de controle ainda, né? Eu estava ali no pedestal, sou o rei, e agora eu estou perdendo essa coroa, né? Então eu preciso também entender, elaborar isso, entender de limites, de controle, né? O meu próprio corpo ali, que antes, né, você não precisava pensar, agora você tem uma satisfação, um controle, tem que treinar e tá a criança se integrando à sociedade.
A gente tem que trabalhar sua própria paciência e frustração, e aí tem relação com essas questões que eu coloquei para vocês, né? Como que foi a minha infância, como que eu olho para isso, como que foram as minhas fases, como é que foi a relação com os meus pais. Então, eu sou uma pessoa extremamente controladora, disciplinada, aí crio um ambiente militar de higiene, de controle para essa criança, não consigo lidar, eca, que cocô nojento, nossa, fez na roupa, vai ficar de castigo. Gente, tá esperneando, mas que... Então, como que você vai lidar com isso? Resolva suas questões para que você possa, então, decidir ter um filho e poder estabelecer a melhor relação possível. Não, Pauline, já foi, já tem um filho. Então, agora que já passou, você já sabe, passa adiante, curte aqui, comenta como é que foi para você, passa o vídeo para a coleguinha para que ela consiga também, né, ter a oportunidade de conhecer a respeito. A gente tem que lembrar, a criança está aprendendo a viver num corpo e num mundo com regras. Então, gente, é o básico, né? Às vezes eu penso que o que eu estou falando é óbvio, mas não é óbvio, porque eu estou cansada de ver situações esdrúxulas acontecendo. Aí a gente segue aqui, buscar orientação ou apoio psicológico se necessário. Estamos aqui para isso. Esse canal, essa série agora sobre ética do cuidado e psicanálise vem com esse objetivo, trazer informação. Sim, de forma gratuita, acessível, didática, tudo que eu tenho de conhecimento que eu ofereço nos meus cursos, na minha docência, nas supervisões e por toda a vida com tudo que eu faço. Eu achei interessante trazer isso aqui, porque eu vejo muito ainda as pessoas em descompasso, né, com a sua infância e com a infância da sua criança. As pessoas perdidas, desorientadas, né, comprando aí as fórmulas de vários gurus e ainda assim não sabendo lidar, o que é muito maior do que a gente imagina e é muito mais profundo e complexo. Então, aqui é um canal também de orientação, é um lugar onde você vai encontrar essa informação. Esperem que a gente vai oferecer muito mais. Eu vou ficando por aqui. Hoje nós falamos sobre a fase anal e como a criança lida com isso tudo e como que isso impacta na vida dela. Falamos de algumas polêmicas, o papel aí dos pais em relação a isso, como que deveria, né, acontecer, como que a gente poderia resolver isso da melhor forma possível. Eu fico por aqui. Não deixe de curtir, de compartilhar e não deixe de comentar. Já teve o filho? Já passou? Comenta aqui. Lembra da sua fase? Sou muito controladora, muito avarenta, eu não gosto de dividir minhas contas, sou metódica. Comenta aqui também. Ah, mais do que isso, tem uma amiga que vai ter um filho, vou mandar para ela, então compartilha para ela não perder essa oportunidade. Porque é isso, minha gente, nós somos aqui parte de algo muito maior, a gente está só no caminho fazendo a nossa parte, a nossa função, e depois vão ser eles e assim segue, essa é a lei, essa é a regra. Certo? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, não deixe de curtir, de compartilhar e comentar.